irmã que vai trazer a palavra hoje, que é a nossa irmã Ana Cláudia. E para orar pela Ana Cláudia, eu vou pedir a Letícia. Tá bom, Letícia? Amém? Que nada, vocês estão por fora. Dizem elas que vão para Portugal, né? Já tem que ir orando daqui. Louvado seja Deus. Estenda as mãos para cá. Que Deus abençoe a sua serva que vai ministrar a palavra. Que Deus fale aos nossos corações através dela. Deixa abençoar. Amém? Querido Deus e amado Pai, eu te peço que o Senhor abençoe a minha mãe hoje. Que o Senhor não possa ser ela, Pai, mas que o Senhor use ela grandemente. Abençoa ela, tira todo o nervosismo. Que não sejam as palavras delas, mas a tua, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Pronto. A minha vez. Deu? Para o Senhor, irmãos. Se eu passar. Irmãos, hoje a mensagem é voltada para as mães, mas a um todo também retrata muita coisa sobre a nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre Agar. E eu quis adaptar a história dela, expor a história dela, relacionando a nossa realidade. Porque nós temos um pouco dessa mulher. Abra suas Bíblias em Gênesis 16, a partir do verso 1. Dezesseis. Amém? Sarai e Agar. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma escrava egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido. Depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã, ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Amém, até aqui. Essa história conta, a gente começa com uma promessa que Deus fez a Abraão, que ia dar um filho para ele, uma descendência numerosa. Mas existiam muitos erros através dessa história. E eu acredito que começou por Sara. Ela quis fazer o papel de Deus. E ela quis dar um rumo à história que Deus já tinha traçado. E muitas das vezes nós fazemos isso com as promessas que Deus faz nas nossas vidas. E o comportamento de Sara foi impensável, porque ela tinha o conhecimento da fé através de Abraão. Tinha um exemplo maior para ela de fé do que Deus poderia fazer, porque Abraão nunca tomou iniciativa de nada. Abraão saiu da terra de Ur dos Caldeus e foi para a terra que o Senhor determinou para ele ir, sem ao menos pestanejar, sem pensar, sem duvidar. E aquilo poderia ter ficado gravado no coração dela.
mas foi impensável o que ela fez. Já por outro lado, Agar, a escrava, ela viu a sua vida mudar através do erro de Sara. Às vezes, com um erro que nós fazemos na nossa vida, alguma escolha que nós temos, algo que nós queremos muito, pode influenciar pessoas a querer se destacar através das nossas vidas. Amém, irmãos? E ela quis mudar a vida dela através das decisões erradas de Agar. E Agar, aqui a Bíblia conta que quando ela engravidou, ela desprezou Sara. Sabe, ela foi ingrata. Porque, apesar dos erros de Sara, só trouxe coisas boas para ela. Sabe? O que uma pessoa faz de errado, ou como é a vida daquela pessoa, o fato de ela errar com Deus, ou querer fazer algo que na vida dela, isso não quer dizer, irmãos, que essa pessoa pode trazer algo negativo para nós. Nós podemos ver que Agar era uma escrava, mas que ela tomou aquela mulher, deu aquela mulher para o seu marido, deu uma oportunidade do filho dela ser um herdeiro, fez todas essas coisas, e Agar, ela agiu com ingratidão, irmãs. Ingratidão no coração. Ela não viu o que poderia acontecer, a comunhão que eles poderiam ter. Ela achou assim, que eu estou mais importante. Agora eu sou importante, agora o meu filho é o herdeiro. Agora todas as coisas vão ser ao meu favor. Muitas dessas coisas acontecem porque eu acredito que no fundo Agar queria ser vista, sabe? Por isso que o nome da mensagem que eu fiz foi Agar, a escrava, a mãe e a filha. Porque no primeiro ponto, nesse que eu estou falando, Agar é a escrava. Aquela mulher que foi trazida, foi vendida, né, primeiramente. Abraão comprou ela. Agar foi para uma família que ela nem conhecia, fazia parte de uma realidade que não era dela, sabe? Ninguém se importava se ela era uma escrava, ninguém se importava com o sentimento dela, com o emocional dela, sabe? Agar, ela foi uma mulher que ela entrou assim como todos os escravos naquela época. Eles não tinham uma vida própria, não tinham projetos, não tinham sonhos. Eram, expostos aqui naquela família. E uns, dependendo de como você é por dentro, uns eram agradecidos. Uns serviam aos seus senhores porque sentia bondade do que aquelas pessoas faziam com eles. Mas Agar não. Agar viu um tesouro na barriga dela, viu que podia desprezar a Sara. Gente, muitas vezes, da onde nós vemos, da criação que nós tivemos, nós podemos ser ingratos muitas vezes com as pessoas. Porque, às vezes, a gente entra num relacionamento, a gente entra numa amizade, e a gente, às vezes, cultivou lá atrás aqueles sentimentos que não foram consertados lá no passado. A gente sente que uma pessoa nos fez mal, ou a gente não aceita o modo que a gente vive, a nossa realidade. E isso a gente traz para a nossa vida. Isso a gente traz para a nossa vida. Se a gente não vigiar e não entender que o Senhor faz novo todos os dias da nossa vida, a gente sempre vai cultivar o passado nas nossas vidas. A gente sempre vai trazer o que a gente era.
os dias que a gente vai trazer na memória, os dias que causaram dor, causaram insegurança para nós. E é bem interessante porque Agar, ela provocou todas essas coisas, mas ela não suportou. Porque muitas das vezes, irmãos, se a gente não vigiar e se a gente provocar algo na nossa vida que não vem do interesse de Deus, se a gente não buscar fazer a vontade de Deus na nossa vida, a gente vai sim colher as consequências. Porque aqui no capítulo, no versículo, no versículo 5, a Sara diz a Abraão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abraão a Sara: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Irmãos, tudo na nossa vida tem consequências. Às vezes a gente acha que a gente é tão perfeito que só as pessoas fazem algo para nós, que nos machuca, que nos maltrata, mas a realidade não é essa. A realidade é que muitas das vezes nós contribuímos para algo que possa acontecer de ruim nas nossas vidas. Essa é a verdade. Que só o Senhor que pode nos conduzir, e o Espírito Santo que habita em nós pode nos ajudar a como ter comunhão e amar uns aos outros. Porque isso não é tarefa fácil, irmãos. É tarefa só do nosso Deus. Porque nós deixamos para trás. Nós deixamos para trás aquela vida que nós tínhamos, aquelas pessoas que nós éramos, para servir a Deus, para servir uns aos outros, para fazer a vontade um dos outros. Não é a nossa vontade, não é nós que predominamos. O projeto e as promessas de Deus nas nossas vidas é amar o Senhor sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos, irmãos. Essa é a vontade de Deus na nossa vida. E muitas vezes nós somos propícios a agir como Agar. Nós podemos trazer do Egito aqueles costumes. Nós podemos trazer do Egito aquela velha natureza presa dentro de nós. Nós podemos, assim, ser escravos dos maus desejos, irmãos. Daqueles desejos que nos aprisionam. Porque muitas das vezes é tão difícil deixar passar, é tão difícil perdoar. Mas, irmãos, o que eu quero dizer é que Deus transforma uma rejeição em esperança. Deus transforma aquela pessoa que um dia se sente culpada, se sente rejeitada, se sente a menor das pessoas. Deus transforma aquela pessoa em alvo muito importante para a obra dele, numa serva fiel, temente a Deus. É assim que Deus faz com a gente. Ele nos transforma a cada dia. Basta a gente obedecer. Como aqui mais para frente a Bíblia diz que Agar vai obedecer à voz de Deus na sua dificuldade. E a gente vai, irmãos, para o segundo ponto, que é a mãe. Vamos abrir nossas Bíblias aqui no Gênesis mesmo, no capítulo 21. Versículo 8. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete.
Vendo Sara que o filho de Agar, egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e a seu filho, porque o filho da escrava não será herdeiro com o meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele o teu descendente. Aqui, irmãos, eu vou resumir um pouco. No capítulo 16, mostra que Agar engravidou, mostra que Agar fugiu da sua serva, e também vai dizer que ela fugiu, né? E o anjo do Senhor a encontrou e pediu que ela voltasse. E fez uma promessa para ela, e ela voltou. E passaram-se alguns anos, aconteceu tudo isso. Irmãos, mas o que eu quero destacar aqui é no versículo 9, que Ismael caçoava de Isaque. E agora eu vou falar a respeito de mães. Esse comportamento, irmãos, de Ismael, muitas vezes é o nosso. Muitas vezes nós transferimos para os nossos filhos os nossos comportamentos, mas tentando fazer cópia fiéis de nós mesmos. Mas dependendo de como somos, isso irá influenciar para o bem, ou para o bom ou para o mau comportamento dos nossos filhos. Eu acho que o que eu penso, que como Agar, ela foi frustrada em seus planos, como Agar viu aquele menino nascer, Isaque nascer, e aquilo veio à mente dela, aquela frustração, aquilo que ela esperava não iria acontecer. O que foi que ela fez? Ela transmitiu para o filho toda a mágoa, toda a raiva, tudo o que ela tinha. Ela deixou o filho saber que ela tinha por Sara e por Abraão. E aquele menino cresceu daquela forma, tendo esses comportamentos. Algumas traduções vai dizer que ele ridicularizava Isaque, que ele menosprezava. Alguma tradução não, é um significado que eu pesquisei, desculpa. Vai dizer que ele ridicularizava, que ele se achava importante. Agar nunca tirou da mente dela que ela era mais importante do que Sara. Ela plantou aquilo na mente dela. O inimigo colocou na mente dela que, apesar do que ela vivia, da condição de vida que ela tinha, ela se achava importante. Isso não é bom, irmãos. Porque nós somos, irmãos, sujeitos a erros. Nós não temos importância alguma a não ser a presença do Senhor que habita em nós. Nós somos pessoas, irmãos, que nós carecemos da presença de Deus. Que se a gente ficar um minuto sem orar, sem buscar, sem compreender o Senhor, nós fraquejamos tanto. Nós buscamos tanto mal uns aos outros. Nós fazemos tanta coisa para que nós possamos nos envergonhar depois. Isso é tão preocupante, irmão, porque o que nós podemos pensar, o que nós podemos dizer, como nós podemos tratar alguém, depende exclusivamente da nossa dependência com o Senhor, da nossa convivência com o Senhor. Porque se não for assim, a gente não faz nada de bom. Nada de bom. Agar, ela foi insatisfeita por causa da inveja,
por causa da ingratidão, aquela insatisfação gerou dentro dela. Irmãos, a gente tem que ter cuidado como a gente cria os nossos filhos. Porque eu vi uma frase e eu até anotei. O que você faz fala tão alto que eu quase não escuto o que você diz. É bem interessante, porque às vezes nós queremos disciplinar, nós sentamos nossos filhos para conversar, nós falamos do amor de Deus para os nossos filhos, mas o que nós fazemos é outra coisa. O nosso testemunho com os nossos filhos, o que a gente faz na nossa casa, como a gente trata o nosso marido, como a gente trata os nossos amigos, o que a gente fala, os nossos filhos, irmãos, eles observam. Eles observam demais, demais mesmo. Sabe? Eu me criei indo para a igreja com a minha mãe, pequenininha. E eu me lembro que ela levava nós 6, só a fileirinha, de mão dada para a igreja. E aquilo ali ficou gravado no meu coração. Aquilo ali serviu para mim me lembrar de como era a minha mãe, do que ela fazia. Minha mãe não tinha muito conhecimento de entender a palavra de Deus. Minha mãe não lia muito a Bíblia para nos ensinar, mas o comportamento dela era maravilhoso. Ela nos levava, ela fazia parte dos ministérios, ela decorava a igreja e eu ficava vendo aquilo. Não tinha tempo ruim, era todo o tempo, sabe? Mas também minha mãe tem falhas, irmãs. E essas falhas dos nossos pais, das nossas mães, a gente às vezes quer apontar. E a gente não reconhece que ninguém tem um manual para ser mãe. Ninguém estudou para ser mãe. Ninguém foi para uma escola aprender a ser mãe, a ser pai. Nós temos uma bagagem lá atrás. Glória a Deus. Nós passamos por muitas coisas difíceis, coisas boas, coisas ruins, que muitas das vezes nós não conseguimos deixar para trás, e muitas vezes nós passamos para os nossos filhos, indiretamente, sem perceber. Então, a maneira como nós nos comportamos vai influenciar. Vai influenciar. Porque se nós não perdoamos os nossos pais, a nossa mãe, se nós não temos no nosso coração aquela convicção de que ela é um ser humano, sujeito a falhas, sujeito a errar, que passou por grandes dificuldades, isso, irmãos, vai prejudicar muito a nossa vida. O nosso relacionamento com nossos filhos, o nosso relacionamento com nossos esposos, com a nossa igreja, com os nossos amigos. E o que eu peço nessa manhã é que nós possamos deixar para trás toda aquela bagagem de rejeição, tudo aquilo que nos entristeceu, tudo aquilo que nos fez ser hoje quem nós somos. Porque às vezes nós temos dentro de nós uma frustração, uma insatisfação, um mau desejo, uma vontade de ser quem não somos. Nós não somos. Irmãos, nós somos do jeitinho que Deus quer. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos criou, o Senhor criou a gente dentro do ventre da nossa mãe e nos fez da maneira que Ele quis. Porque antes da nossa mãe saber que nós éramos menino ou menina, Deus já sabia quem nós éramos. Deus já tinha escolhido como nós íamos nascer. O Senhor sabe todas as coisas. E o Senhor nos chamou para um propósito de amar, irmãos. Então, que nós possamos seguir a esse Pai maravilhoso. Esse Deus maravilhoso que nos guia, que nos ajuda a vencer as dificuldades, que Ele possa nos ajudar a deixar para trás todos os ressentimentos e todas as mágoas, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Sara,
eu aprendo com Sara e Agar que o amor de mãe, ele é incondicional. Sara, ela queria proteger o seu filho. Ela queria antes proteger Abraão e alegrar a vida dele. Ela não fez por mal, porque ela foi ruim, tomar essa iniciativa errada. Mas também quando o Senhor prometeu a ela um filho, e quando ela viu que estava podendo perder, ou mesmo perder a vida do seu filho, o que ela fez? Ela quis proteger. E Agar, ela quis dar um lugar de destaque ao seu filho. Nós mães, nós somos assim. Nós achamos que nossos filhos são os melhores filhos do mundo, que nenhum é mais bonito, nenhum fala melhor, nem nada. A gente sempre escolhe o melhor para os nossos filhos. E assim não foi diferente na vida delas, irmãos. Não foi diferente. Apesar dos nossos erros e acertos, nós sabemos que o nosso amor pelos nossos filhos é tão importante quanto o amor de Deus é por nós. Deus tem amor por nós. Amém, irmãos? Agora eu vou para o terceiro ponto, que é a filha. Gênesis 16, 6, 14. Deus interviu, irmão, na vida de Agar, ela ainda estando grávida. A partir do 6. Respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de sul, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz a um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os teus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava: tu és o Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para que me vê. Por isso aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi. Está entre Cádiz e Beredes. Irmãos, aqui eu vejo a obediência de Agar. Eu acredito que Agar, ela ouviu falar desse Deus através da fé de Abraão. Ela viu que o Senhor fez na vida de Abraão, na vida de Sara. Ela foi conhecendo. Mas mesmo assim ela não sentia Deus. Ela achava que esse Deus não era para ela. E no momento de aflição, irmãos, foi nesse momento que ela viu que o Senhor havia. Porque o Senhor nos conhece. Deus é o Deus que nos vê nos nossos momentos de dificuldade, nos nossos momentos de aflições, irmãos. É Ele que nos tem misericórdia. É Ele que derrama a sua misericórdia sobre as nossas vidas, irmãos. É o Senhor que, quando a gente acha que tudo está perdido, quando a gente acha que não tem mais solução, é nessa hora que o Senhor envia anjos. É nessa hora que o Senhor toma providências. É nessa hora que o Senhor age em nosso favor.
e basta obedecer. Mas essa obediência, irmão, lhe custou humilhação. Muitas das vezes nós temos que nos humilhar para fazer a vontade do Senhor. Muitas das vezes nós temos que deixar o nosso eu, nós temos que deixar o que nos causou insatisfação, nós temos que voltar para onde nós não queremos voltar, para ser obediente à palavra do Senhor. Amém, irmãos? Que nós possamos, através do Espírito Santo, sermos ensinados e instruir os nossos filhos. Instruir os nossos filhos a ser obedientes ao Senhor, irmãos. Amém? Aí eu quero que vocês coloquem no capítulo 21. Não, 21, 14. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pôs-lo nas costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, que dizia: assim não verei morrer o menino. E, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu do menino, a voz do menino, daí onde está. Erga-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber o rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Amém, irmãos? O Senhor, Ele escuta as orações quando nós fazemos para os nossos filhos. O Senhor escuta quando nas nossas intercessões pela vida dos nossos filhos, a gente muitas vezes não sabemos o que fazer. Muitas vezes é uma doença, muitas vezes é uma dificuldade financeira, muitas vezes é algo que nós não podemos ajudar. Mas o Senhor vê, irmãos. O Senhor vê. Ele escuta cada oração e Ele vê o que cada um dos nossos filhos está sentindo. E Ele sabe porque Ele também é pai de cada um deles. Então, o que eu posso dizer nesse dia é que assim como Deus cuidou de Agar, cuidou do filho dela, o Senhor cuida de nós, irmãos. Assim como Deus enviou a solução, proveu para Agar água, o Senhor provê para nós também, irmãos. Nas nossas dificuldades, o Senhor é a nossa água viva, aquele que supre as nossas necessidades, aquele que supre a nossa vida inteira, irmãos. O Senhor é maravilhoso. Que nós possamos colocar Deus no meio da nossa casa, que nós possamos colocar Deus na criação dos nossos filhos, que nós possamos colocar Ele no meio, Ele nos conduzindo a instruir os nossos filhos, que nós possamos entender que o Senhor, Ele é com os nossos filhos, que nós não precisamos fazer nada sozinho, que nós não precisamos ser aquelas pessoas que sabem todas as coisas, que nós possamos nos humilhar e entender que Deus pode satisfazer a vontade dos nossos filhos, irmãos. Amém?
Porque às vezes a gente se frustra porque a gente acha que não está criando bem. Às vezes a gente se frustra porque a gente acha difícil demais conduzir a vida e os relacionamentos dos nossos filhos. Mas esse não é papel para nós, irmãos. O papel nosso como mães é ajudar os nossos filhos a seguir o caminho do Senhor. É ajudar os nossos filhos a enfrentar os seus problemas, a enfrentar as suas dificuldades com o Senhor. Quando Deus chamou a atenção de Agar e pediu para ela se erguer, irmãos, ela estava desesperada, ela achava que o filho dela ia morrer. Ela esqueceu até daquela promessa que Deus fez, que Deus disse que via ela, sabe? Ela esqueceu. E assim nós somos. Em momentos de tribulações nós esquecemos da promessa que Deus fez para nós e para a nossa família. Muitas das vezes nós esquecemos. E aquele desespero dela, Deus disse: ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão. Ele quis dizer assim, ó, se coloca na posição, coloca o teu filho de pé, que eu tenho promessa, que eu tenho propósito para ele, que eu tenho solução para o teu problema. E ainda que for difícil, ainda que tu ande errante pelo deserto, eu estou contigo. Ainda que falte água, eu vou te dar de beber. É assim que Deus faz nas nossas vidas, irmãos. E aquilo que passou já não existe mais, porque o Senhor faz novas todas as coisas na nossa vida, irmãos. Amém? E tudo isso aconteceu por causa de uma promessa a Abraão. Um filho, uma promessa. Dele veio, e dessa promessa, irmãos, veio o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus precisaria dessa promessa que ele fez a Abraão, de dar um filho a ele, a Isaac, para vir o nosso Senhor Jesus Cristo. E nos livrar da escravidão do pecado e nos adotar como filhos, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas, no capítulo 4. No verso 4. Amém. Gálatas 4, 4. Glória a Deus. Amém? Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de reconhecermos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és mais escravo, porém filho, sendo filho, também herdeiro por Deus. Amém, irmãos? Que possamos criar nossos filhos com o objetivo de fazer deles filhos de Deus. É só para isso, irmão. Nós não vamos criar os nossos filhos para ter um cargo bom numa empresa. Isso faz parte. Nós não vamos criar os nossos filhos para ter um casamento maravilhoso. Faz parte. O objetivo principal, nós como mães, como pais, é criar os nossos filhos para serem filhos de Deus. Esse é o objetivo, irmão. É a nossa principal missão. Para isso o Senhor entregou a sua vida. Para isso Deus deu o Filho dele amado, o nosso Senhor Jesus Cristo, para nos resgatar, para nos tirar da escravidão do pecado, para nos tirar lá do Egito, para nos colocar para servirmos a eles, para nos abençoar com filhos, para que nós possamos dar continuidade a essa missão que o Senhor nos deu. Porque é assim que Ele quer que seja.
Amém, irmãos? E assim eu agradeço essa oportunidade. Amém? Morri, mas passo bem sem ventilador.